vamos ver outra coisa bem legal e que me ajudou bastante nos projetos de engenharia, principalmente, me recordo bem, nos projetos de estradas. Olha só, vou desenhar um SP-Line qualquer aqui. E eu quero dividir essa SP-Line aqui em segmentos iguais. Como que eu faço isso sem ter um surto? Usando o comando divide. Então, olha só. Venho aqui no menu Draw, clico aqui em Divide. Como eu quero que vocês fiquem viciados em usar o teclado, então vou escrever, se eu não me engano é div. Div. Ou pode escrever divide mesmo, né? Olha só, o que é que ele vai pedir? Selecione os objetos para dividir. Eu quero dividir minha SP-Line. Cliquei. Aí ele vai me pedir o número de segmentos ou bloco. Vou inicialmente colocar um número de segmentos. Vou dividir isso aqui em 10 segmentos iguais. Então, 10, Enter. Tio Dani, você tá mentindo pra mim, não aconteceu nada. Aconteceu sim, pequeno gafanhoto. Olha só. Vou selecionar aqui apenas o que teoricamente está dentro da SP-Line e, veja só, tenho pontos criados ao longo da SP-Line, cuja distância entre eles é exatamente a mesma. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos dividindo esta SP-Line. Incrível, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo. Eu vou colocar aqui uma cruz neste círculo. Tio Dani, por que você está fazendo isso aí? Você vai ver agora. Eu vou criar um bloco, pessoal, não precisa, vou batizar aqui o nome de bloco, desse bloco de C mesmo, só C, vai ser o nome do bloco. O ponto o ponto de inserção vai ser o ponto central. Os objetos participantes desse bloco vão ser todos estes aqui. E a unidade em metros. Ok. Não precisa se estressar com isso aqui, pessoal. A gente vai ver mais pra frente com mais calma. Então apenas entendam que eu criei um bloco. O que é um bloco? É bom explicar, né? Um bloco são desenhos feitos com o intuito de serem inseridos no desenho quando ele tem muita repetição. Então, um bloco de uma janela, um bloco de uma porta, um bloco de uma cadeira, um bloco de um carro. Você não vai desenhar um carro toda vez. Você pega o bloco pronto. Então, esse aqui é um bloco aleatório que eu criei. Então, vamos dividir esta SP-Line aqui, ó. Vou até fazer assim. Vou copiar a SP-Line para cima. Vou pintar os pontinhos que nós criamos, ó, de vermelho. Vai ficar mais claro. Pronto, não dá para ver porque é um ponto, né? Mas ele tá lá. Tenha fé que ele tá lá. Eu vou criar aqui agora uma divisão. Então, divide, div, enter. Vou selecionar minha SP-Line. Número de segmentos, os mesmos 10. Opa, antes eu vou selecionar bloco, tá? Então, ó, B, enter. Qual é o nome do bloco? C. Lembra que eu coloquei o nome do bloco de C? C, enter. E ele está perguntando aí, ó, se eu vou querer alinhar o bloco à SP-Line. Inicialmente eu vou dizer que sim. Enter. E aí ele vai perguntar o número de segmentos. O número de segmentos, 10. Enter. Então o que acontece? Ele dividiu do mesmo jeito, ó, em 10 segmentos, utilizando o bloco, agora não é mais um ponto, é um bloco. E veja que o círculo com a cruzinha, né, ele se conforma de forma tangencial à SP-Line. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer, eu vou pintar esses bloquinhos aqui de vermelho. Não, tem que definir pelo bloco, não vai dar certo, deixa pra lá. Vou inserir o mesmo bloco sem agora alinhar, certo? Então, ó, div. Quero dividir essa SP-Line. Dividir por blocos, B, enter. Qual o nome do bloco? C. Poderia ser qualquer coisa, carro, tio Dani, avião, sei lá, vocês que sabem aí. C, enter. Não quero alinhar, então, ó, N, enter. E número de segmentos, mesmos 10, enter. Ó, agora ele inseriu o bloco na posição original. Ó, a posição original aqui, ó. Ele não alinhou.